Olá, meus queridos amigos e irmãos. Vamos para o momento devocional da Palavra de Deus. E o tema de hoje é essa palavra linda aí, ó, que está no momento: empatia. Hoje em dia tem essa linda palavra, empatia, que muitos falam, poucos conhecem, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Ela tem um grande significado na vida, né? E a Bíblia não fala de empatia, ela fala amor ao próximo, que é a mesma coisa, né? A Bíblia, há milhões de anos, já falava isso aí. Amar o próximo como a nós mesmos. Isso é empatia. Então, nós vamos para a nossa devocional de hoje. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando compreender seu sentimento, emoção e perspectiva deste mundo. É muito mais ainda. Vai além de simplesmente imaginar a situação, tratar-se de vivenciar de forma conectiva e emocional o estado mental do outro para fornecer um suporte genuíno ou um suporte de ajuda. Continuando. Os pilares da palavra empatia. A empatia se divide em 3 componentes principais. Vamos ao primeiro. Empatia conectiva. Significa entender racionalmente a expectativa ou o ponto de vista do outro, sem necessariamente concordar com suas ações ou se envolver emocionalmente. E o outro é empatia emocional. O que significa? Conectar-se com o sentimento da outra pessoa, ou seja, sentir a angústia, sentir a alegria ou a frustração, como se fosse aquela pessoa. Então, nós já vimos aí alguns tópicos do que é empatia. Continuando, empatia versus simpatia. Quase igual, né? Empatia e simpatia. Simpatia nós sabemos o que é, e empatia nós estamos aprendendo hoje. Embora parecidos, são conceitos distintos. Simpatia envolve reconhecer a emoção do outro, mas mantém uma certa distância emocional, mas manter uma distância emocional. Exemplo, sentir pena ou desejar que a pessoa melhore, sem necessariamente compreender a sua dor a fundo, né? Quando você vê uma pessoa necessitada, você sente que tem vontade de poder ajudar e talvez não ajude, porque talvez não tenha, né? Isso é simpatia. Você simpatizou com aquela causa, com aquela dor e quer ajudar. Agora, empatia é uma pessoa une a pessoa através da emoção compartilhada, permitindo que você ainda entenda a angústia daquela pessoa, naquela vivência, de forma mais profunda. Ou seja, você se preocupa mais com aquela pessoa. Isso é empatia. Você se coloca mais próximo àquela dor daquela pessoa. Agora vamos aqui umas dicas para desenvolver a empatia. Para aprofundar essa habilidade no seu dia a dia, é importante exercitar e escutar ativamente. Ou seja, estar totalmente presente e focado em ouvir o outro antes mesmo de emitir qualquer julgamento. Antes de você abrir a boca para falar, dar uma palavra, alguma coisa, você tem que primeiro prestar atenção naquela pessoa, ouvir, ou seja, no português mais claro, deixar aquela pessoa desabafar com você, contar o seu problema, explicar.
aí sim você poderá dar uma ajuda. E isso é muito importante para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, desde o início, aprende primeiro a ouvir e depois explanar ou explicar. É muito importante quando uma pessoa se abre com você, conte o seu problema, conte a sua vida, que está passando, né? Tem muito que chega até a contar as suas vida íntima, essas coisas. Antes de abrir a sua boca para dar uma resposta ou uma opinião, é muito importante que você tire alguns segundos junto com aquela pessoa e falar: vamos orar, vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Nesse momento você ouviu e antes de explanar, vai conversar com uma pessoa melhor, que é Deus, nosso Pai Celestial, junto com a pessoa do seu lado. E Deus vai te usar. Dependendo como você conversar com Ele. Pedir, Deus, me dê discernimento, me dê a sua opinião, me dê as palavras. Use-me para poder falar com meu irmão ou com minha irmã, para que ele possa ter uma trajetória ou uma solução. Isso é muito importante. Então, para atender como colocar empatia, sem deixar de cuidar das suas próprias necessidades. Ou seja, às vezes a gente se envolve tanto em ajudar e esquecemos os nossos problemas, a nossa vida, né? Todos nós temos uma vida. É casado, você tem esposa, você tem filho, você tem os pets, né? Você tem os netos. Então você também tem uma vida, né? E você tem que parar a sua vida para dedicar a vida do outro, do próximo. Tudo isso, a Bíblia nos ensina com amor ao próximo. Tudo isso Deus nos ensinou a amar o próximo como a mim mesmo. Quando você faz isso, você está fazendo empatia, né? Você está colocando o seu dom que Deus te deu para ajudar uma pessoa. Então, aprofunde mais na palavra de Deus. Aprofunde mais na glorificação a Deus. Aprofunde mais a sua vida em oração. Se você quer fazer isso decentemente, né, para poder ajudar as pessoas. Não se interessa em dar a sua opinião material, mas a opinião de Deus. Então, quando você tira esse momento junto com aquela pessoa e ora a Deus e pede uma solução, Deus já vai te mostrar. Quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você está conversando com a pessoa, ouviu ela, vai abrir, vai meditar em algumas palavras, né? E vai explanar para aquela pessoa, explicar: olha como fulano passou, como cicrano, né? Dentro da Bíblia, e dê uma solução. Fortaleça a fé daquela pessoa. Não jogue um balde de água fria e não dê opinião sua pessoal, mas dê opinião como se Deus estivesse ali do seu lado, falando para você, falar para aquela pessoa que muitas pessoas precisam de uma palavra de vida, muitas pessoas precisam de uma palavra de fé para se levantar da onde caiu e tropeçou e caiu, né? Não seja uma pedra de tropeço para empurrar mais aquela pessoa para o abismo, mas dê a mão para aquela pessoa se levantar e que ela possa se fortalecer na palavra de Deus. Hoje foi sobre empatia. Espero que tenha te esclarecido, espero que Deus tenha me usado para que você compreenda e faça o seu dever de casa como filho de Deus. Um beijo no coração de todos. Essa foi a nossa devocional aqui na nossa rádio Palavra e Vida, a rádio que toca o coração de Deus. Quem vos falou aqui é o servo em Cristo, Juvenal Alves. Tenha a todos um ótimo dia, sempre na presença de Deus.